Projeto Reina traz agora Projeto Éden, estudo dirigido sobre Enoque, porque o livro de Enoque merece ser estudado. Capítulo 3. Todos os que estão no céu sabem o que transcorre lá. Eles sabem que as luminárias celestes não mudam seus caminhos, que cada uma nasce e se põe regularmente, cada uma a seu próprio tempo, sem transgredir os mandamentos que receberam. A visão da terra, e entendem o que deve acontecer, desde o princípio até o seu fim. Eles veem que toda a obra de Deus é invariável no período de seu aparecimento. Eles veem o verão e o inverno, percebendo que toda a terra está repleta de água, e que a nuvem, o orvalho, e a chuva refrescam. Capítulo 4. Eles consideram e veem cada árvore, como aparecem para depois murchar, e toda folha, para depois cair, exceto de 14 árvores, as quais não são efêmeras, e esperam pelo aparecimento das folhas novas por 2 ou 3 invernos. Capítulo 5. Novamente eles consideram os dias de verão, que o sol está sobre a terra desde o princípio, enquanto tu procuras por uma cobertura, e por um lugar sombreado por causa do sol ardente, enquanto a terra é queimada com calor fervente, e tu te tornas incapaz de andar sobre a terra, ou sobre as rochas em consequência do calor. Projeto Éden traz agora o estudo dos capítulos 3, 4 e 5 do livro de Enoque, dentro dos capítulos e versículos já explanados na gravação. O capítulo 3 de Enoque já começa dizendo o seguinte: todos os que estão nos céus sabem o que acontece lá. É declarado que toda a hoste celestial, todo o exército dos céus, conhece o funcionamento das obras de Deus lá no mundo invisível. No conceito bíblico, a expressão exército dos céus se refere a todos os seres que habitam a região celestial e convivem diretamente com a glória divina. E num sentido mais amplo se refere também a todos os astros, estrelas e constelações e tudo que Deus criou lá em cima. E depois que os salvos vão para o terceiro firmamento, para o receptáculo dos salvos, eles também passam a compreender a dinâmica do mundo espiritual e passam a saber como que funciona lá em cima. E só aí então eles conseguem compreender de que forma funciona esse pensamento de que lá é melhor do que aqui. Enquanto a gente está aqui na Terra, a gente não consegue compreender o alcance desse pensamento, que lá é melhor do que aqui. Tem muita gente que diz, lá no céu deve ser chato. A pessoa que não tem conhecimento espiritual, ele sempre diz isso. Já vi muita gente dizer isso. Lá no céu onde os salvos ficam deve ser chato, deve todo mundo virar anjo e ficar tocando harpa. Essas coisas que a pessoa sem conhecimento fala. Mas todos que estão nos céus sabem como funciona lá. Principalmente os anjos, que são os servidores de Deus que trabalham a nosso favor. Falar um pouco sobre os anjos. Como diz o autor de Hebreus, os anjos são ministros de Deus a serviço daqueles que herdam a salvação. Quer dizer, eles são serviçais de Deus que trabalham a nosso favor, em favor dos eleitos. Ao estudarmos a palavra de Deus como ela é, como ela está escrita no sentido original, entendemos que Iá, o Deus eterno, criou milhares e milhares de anjos. Mas para que tantos anjos? Por que será que Deus criou tantos servidores espirituais? Por acaso Deus precisa de muitos empregados ou coisa parecida na região celestial? Não. Deus tem vários anjos porque tudo que ele faz na terra, ele não coloca a mão diretamente para fazer. Você entende isso, né? De acordo com o texto sagrado, Iá envia o bem e o mal. Iá é aquele que envia o bem e o mal. O bem é tudo que ele faz em prol de seus eleitos e para isso ele envia os anjos. Ele não desce pessoalmente para pôr a mão. E o mal, no sentido do que Deus faz, é tudo que ele usa, todo tipo de situação que ele usa para punir e disciplinar os desobedientes. E para isso ele envia os espíritos do mal, que foram criados justamente para isso. Deus não vai colocar a mão para fazer o mal. Nos versículos 1 e 2 do capítulo 3,
Os servidores de Deus, os anjos, não apenas eles, mas falando dos anjos, os servidores de Deus, os anjos que trabalham a nosso favor, eles conhecem tudo o que acontece nas regiões celestiais, e em especial o funcionamento do Sol e da Lua, os quais nunca saem do sistema que Deus estabeleceu. Quando Josué orou e mandou o Sol e a Lua ficarem parados em seus lugares, podemos dizer que Deus enviou anjos para conterem o deslocamento do Sol e da Lua sobre a planura da Terra. Planura da Terra? Como assim? É isso mesmo. Quem conhece sabe que o livro de Enoque, assim como a própria Bíblia, testifica que a Terra é plana. A Terra é um grande plano recoberto por uma cúpula vítrea que nós chamamos de céu, sólida como vidro temperado. Hoje em dia as pessoas detestam esse assunto, que a Terra é plana, que não é esférica, que gravidade não existe. Mas entenda isso, amado. Isso aqui é um estudo dentro do livro de Enoque, dentro do que é realmente texto sagrado. A Bíblia, traduzida do modo correto, sem nenhuma adulteração, ela testifica que a Terra é plana. A Bíblia, bem traduzida, ela nos apresenta uma Terra que é simplesmente plana. Redonda sim, no sentido de uma moeda, por exemplo, mas não esférica. A Terra é plana, com um céu sólido como vidro temperado por cima, que é o firmamento. No hebraico, o firmamento é chamado de raquia. E raquia não é a mesma palavra usada para céu. Céu em hebraico é shamayim. Firmamento é raquia. A palavra raquia tem a conotação de uma estrutura de reforço. O céu é fechado, não existe espaço sideral, e acima do firmamento tem água, muita água. É o chamado mar de cima. Veja, é impossível falar do livro de Enoque sem ressaltar que a Terra é plana. É impossível. Se uma pessoa diz que acredita em Deus, que acredita na Bíblia, mas acredita que a Terra é uma esfera com gravidade, na verdade, ela não conhece a própria Bíblia que carrega. Ela não conhece a Bíblia que tem. Ou essa pessoa nunca leu a Bíblia toda, ou então leu e não entendeu. Ou de repente tem uma dessas versões que são as mais mal traduzidas. Como isso aqui é um estudo, nós temos que falar a respeito de tudo que engloba. Porque quem rejeita o livro de Enoque só porque ele diz que a Terra é plana, também teria que rejeitar os livros de Jó, Samuel e Isaías. Porque estes livros também testificam que a Terra é plana. No texto de Samuel, 1 de Samuel 2,8, Hana, que a tradução chama de Ana, Hana exalta a Deus dizendo: a ele pertencem as colunas da terra. Colunas da terra? Como assim, colunas da terra? A terra tem colunas. E isso é bíblico. No texto de Isaías, Yah diz que está sentado acima do círculo da terra. Yah está sentado acima do círculo da terra. Mas algumas versões bíblicas adulteradas dizem que ele está sentado acima da redondeza da terra. Isso aí é manipulação, é distorção. Porque a palavra que traduziram como redondeza é Gilgul. Gilgul é círculo. E círculo é o verdadeiro formato da terra. É plana e circular, como uma moeda. O círculo da terra é isso. O círculo da Terra é o famoso contorno de gelo que retém os oceanos dentro do platô terrestre. Os ignorantes dizem: se a Terra é plana, por que as águas do mar não entornam para fora? É porque tem uma cadeia montanhosa de gelo ao redor. As bordas são de gelo. Não dá para falar do livro de Enoque sem falar nesse assunto. Por mais que muita gente fique na ponta dos pés quando fala esse assunto, não tem como deixar de falar. Interpretando a frase dita por Deus corretamente, de estar sentado acima do círculo da terra, significa o quê? Que ao olhar de lá de cima para cá, para a terra, ele vê a forma da terra, um círculo. Nada faria mais sentido do que isso, né? Porque na verdade é isso. Mas não é possível hoje em dia provar isso tecnicamente, porque para isso teria que ser permitido andar livremente na Antártida, e não é.
A Antártida é objeto de um tratado internacional que envolve vários países e milhares de cientistas ficam lá o ano inteiro, fazendo sabe-se lá o quê e espantando os curiosos e evitando que eles andem livremente por lá. Você entende isso? Muita gente diz, esse pessoal que diz que a Terra é plana, eles são tudo maluco, é só ir lá na Antártida que dá para resolver isso. Não existe isso. É proibido visitar a Antártida livremente. Não se tem liberdade de andar por lá. Isso por si só já é bem estranho, mas é o fato. Não é permitido andar livremente por lá. Quem tentou fazer isso foi uma mulher chamada Andrea Barnes, no ano de 1907 mais ou menos. Ela foi sozinha, com a câmera fotográfica, para poder provar que a Terra é plana. Se você buscar esse assunto na internet, você procurar, você vai achar. Andrea Barnes, ela procurou ir lá sozinha para provar que a Terra realmente era plana. Ela apareceu morta, enterrada na neve. Especulações à parte, não há liberdade para se andar por lá. E isso é intrigante, né? Por que uma região onde só tem gelo tem que ter tanta vigilância? A Antártida, na verdade, é mais bem vigiada do que qualquer sede de governo, aonde você chega e tem gente trabalhando, tem dinheiro, tem as coisas. Um lugar onde a temperatura média chega a 70, 75 graus abaixo de zero. Isso tudo são coisas que a gente nunca vai conseguir entender, a não ser que um dia seja permitido ir lá livremente, o que é pouco provável. Mas o livro de Jó, então, o livro de Jó ainda é mais profundo ainda do que os outros nesse tema de mostrar e expor que a Terra é plana. Os religiosos não enxergam dentro da Bíblia que a Terra é plana. Por quê? Porque eles nunca leram atentamente o livro de Jó. Nas igrejas, geralmente, o que se lê do livro de Jó, capítulo 1, 2, 3, 40, 41, 42. Os outros o pessoal passa direto. E são esses outros capítulos que testificam a respeito da planura da Terra. É dentro do livro de Jó que nós encontramos certas afirmações, como por exemplo, de que a Terra está suspensa no nada e que o céu é sólido como um espelho fundido, como um vidro temperado, digamos assim, aquele bem reforçado. As várias operações que a NASA tem tentado realizar de 1959 para cá, tentaram lançar vários mísseis e foguetes na cúpula para tentar ultrapassar, mas sem sucesso. Até porque se eles conseguissem transpassar a cúpula, toda a água que há acima da Terra ia afogar a gente aqui. As pessoas não acreditam nisso e ficam tentando ultrapassar esse limite para poder provar que nós somos malucos. Que a palavra de Deus é uma loucura? Não é loucura. Ela é loucura para aqueles que se perdem, como disse Shaul, Paulo. Todos os que estão nos céus conhecem a visão da terra, como diz no texto de Enoque lá. Mas para dar respaldo a esse assunto, nem precisa ir no livro de Enoque propriamente. A própria Bíblia, traduzida corretamente, já mostra isso, principalmente no livro de Jó. Voltando ao texto de Enoque, no capítulo 3, versículo 3, diz: eles veem que a terra toda está repleta de água. Os seres que estão nos céus conhecem tudo que há lá em cima. Eles sabem e eles veem que a terra toda está repleta de água. Não só o céu é sólido como um vidro temperado, como também acima dele e ao redor da terra e sua cúpula, tudo é rodeado de água. Muita água, só água. É o chamado mar de cima, que lá no Gênesis diz que quando Deus deixou a terra seca aparecer, ele fez a separação das águas de cima e as águas de baixo. Águas de cima e água de baixo com terra no meio, você acha que é o quê? As águas de baixo são as que estão abaixo da terra. Os mares, oceanos e todas as fontes subterrâneas de água. A ciência tem comprovado e tem divulgado que no fundo dos oceanos existe um outro oceano à parte, muito mais salgado do que o nosso. É só água em cima de água e água embaixo de água. O primeiro livro de Adão e Eva, um escrito que é considerado apócrifo, logo no primeiro versículo dele, diz que, além dos limites da localização do Jardim do Éden, não se vê nada além da água que circunda o mundo inteiro e alcança os limites do céu. Olha só o que diz, logo no primeiro versículo do chamado primeiro livro de Adão e Eva. A água que circunda o mundo inteiro e alcança os limites do céu. Esse fato era bastante conhecido no primeiro século. Mas por que foi manipulado e mudado isso? Isso daí rola muito interesse.
Sempre houve um interesse dentro das religiões em desmerecer a verdade de Deus. Esse livro de Adão e Eva, o primeiro, é mais um escrito do primeiro século a testificar sobre isso. Existem 2 livros de Adão e Eva. O chamado primeiro, você lê, você vê que é relevante. E o segundo, você vê logo de cara que é uma fraude, pelo que está escrito. A verdadeira projeção da real composição terrestre nos apresenta isso. Um grande território plano, semicôncavo e rodeado por uma cadeia montanhosa de gelo, que mede aproximadamente 40 mil quilômetros. E como já foi dito, e eu reforço de novo essa ideia, não dá para falar do livro de Enoque sem mexer nesse assunto. Por mais que as pessoas odeiem esse assunto. Mas se você se aprofundar nesse assunto que você odeia, você vai ver que ele faz muito mais sentido do que o que a falsa ciência ensina hoje. O capítulo 4 começa falando sobre a vegetação criada por Deus. Pesquisadores da Universidade Sueca de Umeå descobriram e publicaram artigos afirmando que a árvore viva mais antiga do mundo tem uns 9.500 anos. Isso bate com o relato bíblico, pois apesar de dizermos que a Terra tem 6.000 anos, desde o surgimento do ser humano para cá, a vegetação foi criada bem antes disso, onde temos aquela velha especulação de que os 3 dias anteriores da criação, na verdade, seriam 3.000 anos. Por causa daquela coisa que diz que para Deus um dia é a mesma coisa que 1.000 anos. Tem aquela velha especulação que os 5 dias de criação antes do ser humano seriam 5.000 anos. E isso se o método de datação utilizado pela ciência realmente é correto. Esse método de aplicar datas muito antigas realmente não é uma fraude. O versículo 1 do capítulo 4 já diz: toda árvore murcha e cai, exceto 14 tipos de árvores. Já ouviu falar nas oliveiras irmãs de Noé? The Sisters Olive Trees of Noah. As oliveiras irmãs de Noé são um grupo de 16 oliveiras que se encontram no Líbano, na estância de Bachiali. Elas existem há pelo menos 5.000 anos, e possivelmente pode ser que algumas delas cheguem aos 6.000 anos de idade. 16 oliveiras, pés de azeitona. Essa expressão 14 tipos de árvores que tem no livro de Enoque, ela se refere a essa variedade enorme de árvores que tem a capacidade de viver centenas de anos. São sequoias, pinheiros, oliveiras e figueiras, árvores antiquíssimas. Existem centenas de oliveiras e pinheiros com mais de 4 ou 5 mil anos sobre a nossa terra. Estas coisas, segundo o texto de Enoque, são do conhecimento daqueles que habitam nos céus. Mas a maioria dos humanos aqui na Terra nem sabe dessas coisas. E muitos, se ouvirem falar disso, ainda vão dizer que isso é mentira. O livro de Enoque era respeitado e aceito normalmente, junto com os outros escritos sagrados, até meados do ano 200, 200 e pouco da nossa era. Mas fora esse detalhe, nem todo mundo está preparado para conhecer esse livro. A verdade é essa. Porque ele testifica a respeito de detalhes da criação que a maioria não conhece ou não entende. Tem muita coisa que o ser humano não consegue entender, ou que não conhece. Não conhece por quê? Porque mudaram tudo para manipular a crença das massas. O capítulo 5, que também tem um versículo só, testifica sobre a presença do Sol no mundo. Por mais que as pessoas fujam do calor do Sol, a grande verdade científica que está por trás dessas tentativas de manipular a ciência só para poder vender remédio, a grande verdade é que o Sol faz mais bem do que mal. O capítulo 71 de Enoque dá mais detalhes a respeito do Sol, porque o capítulo 71 tem 47 versículos. O capítulo 5 tem um versículo só. Mas o capítulo 5 é tipo para dar uma introdução nessa reflexão. O livro de Enoque, na verdade, se você olhar, ele não tem só conotação religiosa ou devocional, ou espiritual. O livro de Enoque é um verdadeiro tratado científico e geográfico que dá testemunho sobre esse mundo onde nós vivemos. Esse mundo que Deus criou para nós habitarmos nele. Tem religiosos que gostam muito de usar a expressão "eu conheço a verdade". Eu já conheço a verdade. Conhece a verdade? Mas para conhecer a verdade mesmo, é preciso conhecer a Terra do jeito que ela é. Do jeito que Deus a criou. O Sol e a Lua não são corpos rochosos.
Não são esferas gigantescas de fogo, nem asteroides translúcidos suspensos pela força da gravidade. São mais como grandes lâmpadas feitas de energia ou fogo. E mais, o Sol não está a 149 milhões de quilômetros da Terra, como a falsa ciência ensina, e o Sol não é maior do que a Terra. É menor, bem menor. O livro de Enoque se preocupa em descrever com detalhes a grandeza do mundo criado, e isso a religião dominante jamais iria permitir. Claro, né? Por isso que o livro de Enoque foi banido e ocultado, colocado como coisa espúria, coisa profana. Porque com esse tipo de informação que o livro de Enoque passa, com esse tipo de conteúdo, Enoque está se preocupando em mostrar como esse mundo é perfeito e perfeitamente criado. Porque uma obra dessa magnitude jamais nasceria sozinha, jamais nasceria a partir de uma explosão aleatória, como diz na tal teoria do Big Bang que se estuda nas escolas. Aliás, todo aquele que realmente é estudado, tem conhecimento, todo aquele que é bem informado nesse tipo de coisa, já sabe que essa teoria do Big Bang ela foi criada, desenvolvida e proposta na década de 20 por Georges Lemaitre, um padre jesuíta da Bélgica. A teoria do Big Bang foi desenvolvida por um padre jesuíta. Vem um padre, desenvolve essa teoria que não existia antes, a Igreja Católica vem, apoia, divulga, e hoje nós vemos pessoas batendo no peito e brigando para defender essa teoria, como se ela fosse uma verdade comprovada. Uma teoria criada por um padre jesuíta, na década de 20. Na verdade mesmo, atualmente não existe nada mais científico sobre essa terra do que o livro de Enoque. Ele é importante também para levantar essa questão da dominação das massas. Se você quer dominar um povo todo, quer dominar as massas populares, tire deles o conhecimento, tire deles toda a fonte de esclarecimento. Faça parecer que a verdade está nas suas mãos, ou nas mãos de 2 ou 3 pessoas. E eles passarão a depender do que você diz. Historicamente falando, o livro de Enoque não foi apenas banido, ele foi ocultado. A grande verdade é essa, um povo sem acesso à verdade acredita em qualquer coisa que falam. Depois que inventaram a televisão, o povo acredita em tudo que passa na televisão. Ele não tem como verificar por si mesmo. Ele vê passando na televisão, ele acredita que quem falou aquilo ali na televisão é alguém que tem conhecimento de causa. Aí acredita em tudo que a mídia transmite. Ele não tem como verificar por si mesmo, aí depende da mídia. Quem foi o responsável por abafar a credibilidade do livro de Enoque? Foi um homem apenas. Por causa de um homem, o livro de Enoque foi considerado espúrio. Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai, também chamado de Rashbi, foi o autor do Zohar, ou Zohar, uma das maiores obras religiosas do meio judaico e cabalístico. Shimon Bar Yochai era o discípulo número 1 de Rabi Akiva. Você lembra, né, Rabi Akiva quem é? Rabi Akiva é o pai do judaísmo talmúdico, que inventou a lei oral. Shimon Bar Yochai era discípulo número 1 de Rabi Akiva. Logo de quem? Daquele que apoiava o falso Machia, Bar Kokhba. E assim como seu mestre, Shimon Bar Yochai também não reconhecia Yeshua como Machia de Israel. Quando Shimon Bar Yochai percebeu que o livro de Enoque favorecia a crença num Yeshua celestial, ele logo se prontificou a lançar uma maldição sobre o livro de Enoque e sobre todo aquele que o estudasse. E os demais opositores de Yeshua gostaram dessa ideia e a apoiaram. Mais tarde se ocuparam em tentar esconder todos os exemplares de Enoque, mas não conseguiram. Quem controla a verdade é Deus, e mais ninguém. O livro de Enoque é de Deus. Não tem como fugir disso. É de Deus. Não adianta o homem tentar esconder, não adianta tirar de circulação, não adianta alterar a tradução dele. Quem manda na obra de Deus é Deus. O homem nunca terá mais êxito do que o próprio Deus. Não é à toa que no capítulo 3, versículo 3 do livro de Enoque diz: toda a obra de Deus é invariável no período de seu aparecimento. Invariável no período de seu aparecimento.
Essa frase se aplica a todas as coisas. A obra de Deus é invariável no período do aparecimento, por quê? Porque toda vez que Deus traça um plano e dá início à realização dele, ninguém consegue frear o que ele faz. Ninguém consegue bloquear os intentos de Deus. Nada mudará nem sairá do prumo até Deus obter o resultado que ele determinou que tem que acontecer. É o que nós temos visto ao longo da história. Tentaram frear os messiânicos com questões de judaísmo, tentaram minar a credibilidade da congregação, tentaram matar os messiânicos, tentaram enfraquecer o povo de Deus alterando o sentido e a tradução do texto sagrado, manipular informação, criaram a rede científica fraudulenta. Nada disso funcionou. Pelo contrário, a obra de Deus existe até hoje. E não só a obra de Deus existe até hoje, como dentro dos próprios segmentos cristãos já tem muita gente entendendo que o livro de Enoque é de Deus. Não tem ciência nem religião que possa diminuir o que Deus quer fazer. Como está escrito no próximo capítulo mais adiante, Enoque 6:2, está escrito assim: assim como Deus determinou, assim todas as coisas acontecem. O livro de Enoque é uma peça-chave para confirmar as verdades que ninguém quer ouvir. Vamos continuar estudando. No próximo estudo, que será em cima só do capítulo 6, falaremos um pouco sobre o quanto as obras de Deus funcionam por nossa causa, para nós, e o quanto elas testificam contra os infiéis. Até a próxima!